Hoje eu estou recebendo aqui no Pod Costa um consagrado artista. Ele gosta de ser chamado de artista elástico. Verdade. Ele nasceu em Minas Gerais, em São João del Rei, onde foi marcado pela arte barroca, pela cultura da cidade. Aos 6 anos, foi para Belo Horizonte. Na adolescência, ele bebeu na fonte de grandes escritores e pintores. E ele está aqui com a gente. Aqui hoje no Pod Costa, eu estou falando do consagrado artista plástico Fernando Pacheco. Fernando, que bom tê-lo aqui com a gente. Pois é, alegria, honra e alegria minha também, viu, Lélia? E estar aqui com os ouvintes aqui e os telespectadores aqui da Rádio Costa do Sol, da 101.7, que eu já sou cliente dela, que eu tenho casa aqui em Saquarema, né? Então eu pego muito bem a 101.7, a Costa do Sol. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Fernando, na sua grandeza como artista e trabalhador na construção da arte brasileira, você já expôs em todos os continentes. Como é que é isso na vida? Isso é legal porque a gente vê o poder mobilizador da arte, né? Eu saio da porta do meu ateliê, onde eu tenho uma jabuticabeira, então esse quintal do meu ateliê, você sair de lá e depois levar a sua arte, o seu trabalho para vários países, né? Onde o idioma é o idioma da afetividade, do entendimento através da sensibilidade. Então, por exemplo, quando eu fui expor em países da Ásia, onde ali o idioma era completamente complicado para nós, né? Na China, em Taiwan. Então, quando aqueles jovens estudantes de arte lá da China chegavam diante da minha exposição, todos entendiam perfeitamente o que estava sendo colocado ali. Então, a arte tem essa coisa de você entender através da reflexão, através do que você tem dentro de você, através dos seus sonhos, dos mistérios, da fantasia, dos segredos. Então, a arte, quando humanista, ela une as pessoas nesse entendimento, nessa reflexão. Não há separação por causa de geopolítica, de países, de idioma. Então, é uma satisfação muito grande constatar isso, que a arte é um idioma universal. Eu queria voltar um pouquinho na sua adolescência, porque você montou um grupo de rock, né? Época aí, The Beatles. Isso. Né? E teve esse alcance. Em que momento você colocou a mão na massa como pintor? Eu desde criança, eu já percebi que esse mundo físico, esse mundo, quer dizer, eu não tinha essa consciência intelectualmente falando, mas desde criança eu percebi que eu tinha necessidade de criar um mundo paralelo para mim. Assim, isso foi uma coisa espontânea, uma coisa que você não decide fazer, é uma coisa espontânea. Então, eu brincava muito sozinho, eu conversava com amigos invisíveis e tal. Então, a partir desse mundo paralelo que eu fui criando, que depois eu descobri que isso é uma maneira de você exercer a enxergar coisas invisíveis, de você, em vez de tentar o tempo todo mudar esse mundo, você ter condição de se mudar do mundo. Então, você amplia a sua existência. Então, desde criança, eu fui percebendo essas coisas e, quando eu, adolescente, eu já tinha necessidade de fazer alguma coisa, de pintar, mas criança, você vai ficar dentro de um ateliê pintando sozinho? É impossível. Então, quando eu percebi, por exemplo, os Beatles apareceram, aquilo para mim foi um choque, assim, né? Uma mudança, assim, foi um encantamento, não né? só na música, mas de comportamento, essa coisa toda. Então, eu era adolescente, eu sou de 49, então quando os Beatles apareceram para mim foi em 1963. Então, eu tinha o quê?
14 anos, por aí, 14 anos. Então, eu tratei de formar uma banda nos moldes dos Beatles, mas não era cover Beatles, a gente tocava muita coisa, mas eu na década de 1960, dos 13, 14 anos até os 18, 19, eu praticava com essa banda. E que fez muito sucesso em Minas Gerais. E fez muito sucesso na época, né, em Belo Horizonte. A gente abriu o show do Chico Buarque de Holanda com estádio lotado, na época que o Chico gravou Carolina, a banda. Então, nossa banda abriu o show do Chico com o Will Simonal, abriu o show do Will Simonal. Então, assim, a nossa banda ela acabou atingindo um sucesso. E antes dela virar uma banda profissional mesmo, os outros amigos meus da banda foram para suas carreiras liberais, né? Só você que seguiu a arte? E aí eu continuei na arte. Como eu já pintava e tal, eu aí passei a me dedicar exclusivamente à minha linguagem pictórica, artista, de pintor. A sua linguagem é única, né? Você nunca abriu mão da sua linguagem, né? Nunca abri mão. Vida e arte, arte e vida se misturando. Tudo misturado. Não tem essa coisa de que eu sou uma pessoa fora da arte e quando eu estou no ateliê, eu estou pintando, eu sou um artista e saio do ateliê, eu sou aí outra pessoa e tal. Não, é tudo a mesma coisa. Eu nunca consegui perceber essa separação. Então, vida e arte e vida é uma coisa só para mim. Agora, na adolescência também, o Fernando Pacheco, né, você teve essa oportunidade de beber na fonte, né, de grandes pintores, de grandes escritores. Essa foi a minha maior escola, porque como eu não fiz escola especificamente de arte, essa coisa de fazer a escola de belas artes ou outras escolas alternativas de arte, então eu sou aquele famoso autodidata. Mas é o autodidata que acaba tendo um contato mais forte do que com a arte do que se eu estivesse dentro de uma escola fazendo aprendizados. E eu acho também que arte não se ensina em escola a ser artista. Você nasce, né? Você nasce É uma artista. vocação, isso, porque a escola, ela ensina, no meu modo de ver, ela ensina a lidar com os materiais da arte. Então, por exemplo, a pintura, ela é ensinável, você pode ensinar. Você pegar os materiais, o suporte, uma tela, um papel, trabalhar com a tinta, com o pincel, o desenho, você ensina, perspectiva, claro, escuro, sombras, isso. Mas a alma não. Mas a alma não. A alma não tem jeito de ensinar isso, né? Então você pegou direitinho, Leila. A questão da arte é essa. Você pode aprender a pintar, mas você não tem como aprender a ser artista. Como que você se sente assim, trabalhando? Porque, né, quando você trabalha com a alma, é um trabalho, né, na construção da arte no Brasil. E você leva essa arte brasileira, né, essa alma, para o mundo todo. Porque essa construção que você está falando é que no início da minha carreira, quando você não tem notoriedade, ninguém te conhece, você não tem nome, os colecionadores não procuram adquirir o resultado do seu trabalho. Então, você se dedica de uma maneira assim absolutamente romântica na coisa, vocacional. Então eu pintava o tempo todo, era uma coisa meio Van Gogh, assim, meio Van Gogh que eu falo, porque Van Gogh foi um pintor que morreu muito cedo, com 26 anos, mas pintou milhares de quadros, né? E pintava o tempo todo. Então, quando eu uso essa metáfora assim, é meio Van Gogh, é porque eu pintava o tempo inteiro e participava daqueles antigos salões de arte que o artista escrevia 3 obras, tinha um júri de seleção e premiação, e ali, então, ou você era recusado daquele salão, ou selecionado para participar de uma exposição, ou premiado. E você é premiadíssimo, né? Nessa época eu participei de inúmeros salões pelo Brasil afora, porque os salões aconteciam em diversos museus de quase todas as capitais brasileiras. Então eu participei de salões, né, da Funarte, do Salão Nacional do Rio de Janeiro, em salões
em Goiás, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco, em todo lugar. Então, que ajudou na construção da formação da arte, assim, mas nesse sentido, porque você ia ali definindo uma tendência, digamos assim, uma tendência de linguagem artística, né, que acontecia nesses salões. E a partir desses salões de arte, você ia ganhando notoriedade, ficando conhecido, chamava a atenção dos críticos de arte, que escreviam ensaios e textos sobre o seu trabalho, e aí você ia ganhando um espaço de visibilidade e que aí o seu trabalho acabava cumprindo a real missão dele, que é de dialogar com a reflexão e com o sonho das pessoas. Hoje, a arte do Fernando Pacheco no Brasil e no exterior. Valorização. O Brasil ainda está aquém do lá fora? O Brasil é o seguinte, como você disse, a minha formação que não foi acadêmica, eu convivi com grandes intelectuais brasileiros, o Carlos Heitor Coni foi muito meu amigo, eu tenho texto em catálogo meu à disposição, escrito por ele. Você convivia com ele, Convivia. Né? Eu expus na galeria da Academia Brasileira de Letras e conheci, então, vários intelectuais, escritores de outras. Então, eu sempre tive orgulho de colocar a minha arte junto a outros gêneros de arte, com a literatura, com a poesia, com o teatro, com a dança, até com estilismo de moda, já fiz. Então, quando você fala essa questão da arte no Brasil e a arte fora do Brasil, eu digo assim que o brasileiro, o artista brasileiro, ele tem uma capacidade inventiva e criativa extremamente forte e ligado às suas raízes e ligado a uma intuição absolutamente genial, sabe? Em todas as áreas. É bom ser brasileiro, né? É muito bom ser brasileiro, né? A gente tem muito orgulho disso. E a arte, ela não está assim, por exemplo, ela é uma coisa universal. Porque até você mesmo, com esse boom, com a expansão do seu trabalho, não existe fronteiras, né? Nunca existiu para você, para sua arte. Não. Eu acho que não dá para a gente falar assim, a arte brasileira. Eu prefiro falar assim, a arte que foi produzida no Brasil. A arte não é a arte brasileira, é a arte de um brasileiro. É a arte de um brasileiro. Tem uma pequena diferenciação nisso aí, porque a arte é universal. Então, quando eu levei a arte que eu produzi no Brasil para países de cultura completamente diferentes, foi expus na Nova Zelândia, em Taiwan, na China, Japão, então ela tem uma percepção universal, porque ali nós estamos falando de humanismo. A minha arte, a minha pintura é uma pintura figurativa e absolutamente humanista. O que eu proponho ali naquele território da minha pintura é que a fantasia das pessoas encontre diálogo. Então, a partir da reflexão feita sobre aquela arte, você possa acordar um mundo seu interior. Então, quando você olha para dentro de si mesmo, de olhos fechados, olha para dentro de si mesmo, você ali vai descobrir seus segredos, mistérios, coisas da alma. Então, esse é o entendimento que eu acho que a arte tem universalmente falando. Fernando, por exemplo, assim, né, existe sempre um ponto inicial, né, um ponto de partida. E você, com a tua arte, você fluiu, né, na música, na dança, né? Isso. Depois eu queria que você detalhasse para a gente aquele momento de lives ao vivo. Sempre teve contato com muitos artistas na música, e a música também corre na veia, né? Na sua veia, né? Como baterista, como você montou uma banda. Você consegue essa diversidade de fluir nisso e depois voltar para o ponto inicial?
Sim, claro, porque você falou em baterista, claro, quando eu, na minha época de adolescente, toquei na banda, eu era baterista. Mas, como o próprio Coni falou, tudo na vida tem ritmo, tudo é ritmo. Então, ele até brincou, se Deus existe, Deus toca bateria, porque tudo na vida é ritmo. Tem o ritmo de crescimento das plantas, o ritmo da terra em torno do sol, o ritmo da lua em torno da terra. Então, tudo tem uma frequência, tudo tem um ritmo. A própria borboleta, né? Toda mudança Tudo dela. é ritmo. E a pintura, ela tem um ritmo. Como eu acho que a música ela tem cor, eu acho que as notas musicais elas têm cor, eu acho que a pintura, as cores, têm uma vibração rítmica. Então, por isso que quando eu fiz lives junto com músicos, a coisa aconteceu de uma forma muito interessante, porque a pintura, ela obedece um determinado ritmo e a música, ela emite notas que têm cores diferenciadas. Como é que foi essa experiência? Porque o artista ele tem a sua solitude, né? Lá está lá o cavalete, a tela, o seu ateliê, e de repente você pintando a sua arte para um público de mais de 500 pessoas. Como é que é isso? O pintor, ele é um gênero de arte que é muito solitário, né, Leila? Como você está dizendo, ele vai para o ateliê, está ali, ele, a tela em branco, olhando para ele, sabe? E a tinta ali, os materiais, os pincéis disponíveis para ele iniciar a pintura. E ele é um trabalho muito solitário. Enquanto, por exemplo, os grupos de dança, né? É uma companhia de dança, é uma companhia de teatro, a música é uma banda, é uma orquestra. Então, o pintor é muito solitário. Quando eu comecei a convite fazer pinturas ao vivo com o público, foi uma experiência muito nova e muito interessante para mim. Mas como eu já tinha uma bagagem de pintura no ateliê muito grande, eu nunca tive problema ou medo de fazer isso. Então, era uma tela em branco, que eu não fazia nenhum estudo prévio, nenhum croquis, e o público ali, e eu pedia para que o público participasse, tentando adivinhar o que ia acontecer ali, a cor que ia ser predominante naquela tela. Então, as pessoas mandavam uma energia muito grande para mim. E eu iniciava a pintura, eu mesmo, sem saber como que aquilo iria... É tipo uma abdução, né? Finalizar. Então, eu fiz isso muito com o público grande. Eu fiz isso, inclusive, fora do Brasil. Eu fui para Miami participar daquelas semanas de feiras lá em Miami e tal. E eu pintei com um público enorme de 200, 300 pessoas. Depois eu fiz as lives, né, com músicos que me convidavam na época da pandemia, né? Só minerada boa, né? Então aconteceram aquelas famosas lives, né? Então o músico me convidava para, enquanto ele fosse tocando, cantando, eu pintando. Então eu fiz com o Flávio Venturini, que é muito querido, né? Fiz umas 2 ou 3 com ele, fiz com o Beto Guedes e orquestra, fiz com outros músicos assim excepcionais, com o Cláudio Venturini, que é do 14 Bis, e fiz juntamente com o Flávio Venturini e o Sá, da dupla Sá e Guarabira. Então são músicos assim populares, extremamente queridos no Brasil. E eu então fiz a pintura, como eu estou fazendo hoje aqui na Rádio Costa do Sol, fiz a pintura tocar no rádio. Eu estava falando, né, sobre essa questão de fazer pinturas ao vivo, né, essas pinturas que eu faço com o público e tal. Então, assim, eu fui agora, no ano passado, 2024, a convite da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, participar de uma das maiores feiras que se faz no Brasil, né? No stand de Minas Gerais. E lá no stand de Minas Gerais, então, foi instalado um painel meu, que eu pintei, um painel temático, que chama Ser de Minas, e ao mesmo tempo fiz uma pintura com o público. Fiz essa pintura ao vivo, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e depois um negócio extraordinário, um negócio fora de série, que foi
a convite, né, da congregação religiosa lá de Ouro Preto, a fazer uma pintura ao vivo dentro da igreja São Francisco de Assis. Então, eu fiz essa pintura com o público dentro da igreja, acompanhado por um músico tocando Vila Lobos, tocando Baden Powell, um músico clássico, violão clássico, e eu realizei essa pintura dentro da igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na semana Aleijadinho. Isso foi espetacular, é uma emoção fantástica. Então, eu gostaria de pontuar essa pintura ao vivo como uma das mais emocionantes que eu já fiz. 60 anos de arte, né? É gratificante, não é? É isso. Eu estou com 75, então, desde a adolescência para cá, são 60 anos de arte, e da minha trajetória artística, da minha trajetória de pintor, já são mais de 50 anos realizando exposições e participando de eventos muito importantes do meio da arte, já esses 5 décadas. E é poeta também. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Escutou o canto das sereias, mas não precisou se amarrado para resistir. Isso define essa vida. Isso é maravilhoso. Voltada para a arte. Isso. Para a sua arte. Exatamente, porque quem escreveu isso é Jacob Klintowitz, que é um dos maiores críticos de arte do país. Ele mora em São Paulo há décadas, escreve sobre artes visuais. Ele tem mais de 150 títulos de livro de arte no Brasil. E o Jacob Klintowitz, no texto dele, ele escreve essa frase linda que você escreveu. E é um livro que eu tenho, escrito por ele, que chama Fernando Pacheco, Fogo e Pátina. É um livro de 200 páginas e tal. E o que ele quis dizer com isso? Que eu escutei o canto das sereias e não precisei ser amarrado para resistir. Por quê? O que é o canto das sereias? Era a tendência que a arte da moda, a tendência que a pintura estava seguindo num determinado momento. São os colecionadores ou galerias de arte que cobram muitas vezes do artista uma determinada estética. Eu gosto Só vai expor-se daquela fase, eu acho melhor essa fase do que essa, produz assim. Então, ele reconhece que eu nunca precisei ser amarrado para resistir a esse canto das sereias, né? Então, eu vou na minha linguagem, a minha linguagem é uma pintura figurativa, humanista, e nunca saí dessa minha tendência estética para atender uma demanda de mercado, de galerias ou de curadores. Agora, essa linguagem da alma sua, que você sempre defendeu, você já nasceu defendendo ela, né? Desde pequeno, desde os 6 anos, com aquela vivência com a arte barroca, na adolescência. Isso aí que você está falando fantástico, é sensacional, né? Viu? Inclusive, você está de parabéns demais, Leila, porque você está falando coisas para mim que eu mesmo estou aprendendo aqui com você. É porque quando eu saí de São João del Rei, apesar de sair de lá apenas com 5 anos de idade, eu sou de 49, saí de lá e mudei para Belo Horizonte em 55, com 5, 6 anos, mas a cidade me marcou muito, porque é uma cidade barroca, e São João del Rei, ela tem aquelas igrejas na rua que eu nasci, que é na parte antiga da cidade, na Rua Direita, que toda a cidade assim de Minas, do interior, quase todos têm a famosa Rua Direita, e que é invariavelmente torta. E aquelas janelas maravilhosas, né? Aquela arquitetura assim, única. E lá na rua que eu nasci, tinha uma igreja lá numa ponta, uma outra no meio, uma outra lá pertinho da minha casa do outro lado, a Igreja do Carmo, e cada igreja, essa Igreja do Carmo, ela, junto a ela, tem o cemitério da Igreja do Carmo, que é aquele cemitério de gavetas, onde são sepultadas as pessoas, não assim no chão, na terra, mas em gavetões assim na parede. Eu acho que ali tem um Cristo, né? Que ficava dentro de um caixão de vidro. Lá na Igreja do Carmo tem um Cristo
que anatomicamente ele tem, o corpo é anatomicamente como de um ser humano, as veias, a musculatura e cabelo humano, e ficava dentro de um caixão de vidro. Isso para um menino de 5 anos é uma coisa louca. E as obras do Aleijadinho, com aquela expressão toda, né? Então, quando eu saí de lá, e aquelas procissões, né? Com todo aquele cheiro, aquele aroma dos incensos, e a matraca que ia batendo, e o incenso, e aquelas velas, né? As sombras refletidas. Você já via cores nisso tudo, né? Cores, assombrações e tudo mais, sabe? Porque as cores ali vinham recheadas de mistério, assombrações, mulheres com véu e carregando velas e sombras projetadas. Então, quando eu saí de lá, a minha pintura ganhou muito essa dramaticidade. Então, a minha pintura... Humanista, né? Minha pintura acabou sendo uma pintura muito teatral, mas um teatro cujo enredo não tem nem início nem fim. É um teatro absolutamente, digamos assim, dramático e inesgotável. Ele não tem um ponto final, exatamente porque as raízes dessa minha pintura, porque aparentemente é uma pintura expressionista, cujo berço do expressionismo na pintura mais famoso é da Alemanha, mas o expressionismo da minha pintura da raiz, não tem nada de Alemanha. Ele é um expressionista caipira de São João del Rei, mas cujo berço é o barroco. O barroco é a verdadeira raiz da minha pintura. Você tinha comentado com a gente que, mais criança, né, você criava o mundo, tinha amigos imaginários, né, uma viagem, né, contemplativa do ser. Eu queria saber de você, artisticamente, você criou esse mundo através da arte? Através dos seus quadros, da sua pintura? Você conseguiu criar esse mundo de beleza? Foi uma coisa que primeiro foi uma coisa, depois foi outra coisa. Primeiro, o mundo que eu inventei paralelo criou a minha pintura. E depois, a pintura que eu adquiri ao longo dos anos é passaporte para eu ir para esses mundos. Então é vida e arte, arte e vida. É uma coisa de mão dupla, assim, o tempo inteiro. Uma hora esse meu mundo paralelo define a trajetória da minha pintura. Outra hora, essa pintura que eu tenho consolidada como arte me joga para um outro mundo. Então, é uma coisa assim, que você vai e volta, você está o tempo todo em todos os lugares, assim, mentais e tal. Então, muitas vezes, por exemplo, nós estamos conversando aqui, falando coisas assim concretas, através da linguagem verbal, mas dentro da cabeça da gente passa toda uma história, todo um filme, você tem toda uma vida também por trás de você. Então a gente vai percebendo isso tudo, você percebe as pessoas de uma maneira muito especial. Você, como um grande artista brasileiro, né, conhecido no mundo todo, você já parou para pensar que a tua arte, existe uma... Eu vou falar infinita na questão de quem vai ter acesso a essa arte. E o tocar o coração dessas pessoas, né, com o tempo, como é que você sente isso? É uma responsabilidade? Porque é transformar o outro através da arte, né? É aquilo que eu falei, o território da arte, particularmente a arte, que eu não faço só pintura, eu trabalho assim com tudo ao alcance da mão, pequenos objetos, desenho, isso, aquilo e tal, mas inclusive, para não sair muito da sua pergunta, mas basicamente a pintura, realmente aquele território dessa pintura é o território de reflexão para o outro, né? É você aprender a enxergar coisas invisíveis, assim, que não, tudo ali é metáfora. Então, sendo metáfora, você vê uma figura na minha pintura, mas essa figura pode acordar em você a relação com outra coisa da sua vida.
Então, o sentimento ele está impregnado, né? Isso é que é o poder transformador da arte. É você estar consigo mesma, é você estar com você mesma. Você, através daquela figuração, ela vai te acordar coisas que são muito pessoais suas. Então, essa conversa que é legal, sabe? A pintura, a arte, ela não é um quadro na parede para ocupar só um espaço estético e enfeitar o ambiente. Ela é exatamente para que você possa penetrar ali naquele mundo infinito e ir lá no fundo, na última gavetinha da sua alma, abrir e ver o que tem lá dentro. Sabe? É uma colocação um pouco sonhadora, mas é verdade. É real, né? É real. É real. E isso que você falou, conhecido no mundo inteiro, pessoas. Então, hoje no mundo, com esse mundo assim, não tem mais jeito de, por exemplo, aparecer uma banda Beatles de novo, que de repente eles falam para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, tudo hoje é muito setorizado. Então, quando você ganha a sua cidade, a sua origem, ganha que eu falo assim, você consegue dialogar, conversar com um núcleo, aquele núcleo seu, aquela cidade, aquele lugar. Então, isso já é um mundo. São vários mundos, mas isso já é um grande mundo. Então, quando você fala assim, que o mundo inteiro me conhece, mas me conhece assim, setoriadamente, realmente eu fiz exposições muito importantes em todos os continentes, como você disse, lá nos Estados Unidos, então foi Miami, Chicago, Nova York, na América do Sul, foi Chile, foi Argentina, foi tal, e na França, livros publicados pela uma grande editora de livros de arte e filosofia, Lamartine. São 7 no total, né, Pacheco? Então lá eu fiz várias capas de livro para Lamartine, tem obras na Fundação Reina Sofia da Espanha, e lá na Ásia, né, Taiwan, China, Japão, exposições muito importantes em museus, e fiz na Nova Zelândia, que é Oceania, né, exposições, e só na Nova Zelândia eu fui 4 vezes, tudo a convite, fazendo exposições. Então, quer dizer, não é o mundo inteiro, mas é um mundo que interessa, foi um mundo que convergiu para ali e conseguiu refletir e dialogar a partir daquele trabalho ali que estava sendo apresentado. Eles conseguiram, digamos assim, entender essa linguagem artística e dialogar comigo nesse outro campo de reflexão. Então, isso é espetacular mesmo. Agora, o espetacular também atrás de uma grande mulher, existe um grande homem, né? Que é a Nina Pacheco. Não, eu discordo dessa frase. Atrás de uma grande mulher tem um pequenino homem. A Nina, nós somos casados já há 44 anos, e é uma grande companheira, né, nesse sentido, que luta bravamente, assim, junto comigo, a favor da minha arte, da minha linguagem, da minha trajetória, né? E eu tenho painéis, assim, em vários locais públicos, né? E a Nina sempre me ajudou nessas, porque é uma produção muito intensa, né? Por exemplo, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, eu tenho um painel de 16 metros de comprimento, de 2 de altura por 16 de comprimento, em óleo sob tela. Então, quando eu tenho essas demandas assim para fazer, eu tenho que contar muito com a Nina para toda essa organização, todas as demandas, a logística, e ela está sempre do meu lado nessa produção. Nunca deixou ninguém me passar para trás. É um presente do universo, né? Um presente do universo que você tem enquanto você pode ser artista. Pois né? E então, assim, a Nina está sempre comigo porque artista, muitas vezes, ele não tem essa capacidade, assim, de organização, né? De logística, de datas e agendas e tal. Então, a Nina vai ali, coloca a bola no chão e faz o time jogar.
E nesse time Jogar já existe uma agenda aí que está sendo toda planejada, né? De viagens. Vocês chegaram a morar fora do Brasil? Ficamos assim, por exemplo, em Pequim, que é um lugar absolutamente assim, é tudo diferente, a cultura, né? Nós ficamos 6 meses morando lá. E como é que assim. foi isso? Foi isso que eu fui para a China, acho que... Só um detalhe, ainda mais a gastronomia de mineiro, que é uma delícia, imagina... Não, mas assim, mas a gente adorou experimentar essas coisas diferentes, né? Então nós fomos a convite de produtores, assim, de cara empresários, assim, de arte, né? E me convidou para ir para lá, para me instalar num ateliê. Primeiro eles adquiriram 9 pinturas minhas, grandes painéis, e levaram para a realização de uma exposição. E a primeira exposição foi na Nova Zelândia. E depois, de outras vezes, aí nós fomos, eu falei que eu só iria com ela, aí eles tiveram que colocar no pacote do projeto a Nina estar comigo o tempo todo. Então lá eles me instalaram em ateliê, que eles alugavam e compravam todo o material, as tintas, telas, tudo. Eu produzia as obras lá e eles organizavam grandes exposições. Então eu expus lá em Pequim, participei de uma exposição coletiva de artistas latino-americanos, tinha de todos os países da Latinoamérica, e no maior museu que tem lá em Pequim. E depois eu fiz em outra cidade da China, a convite do Ministério da Cultura Chinesa. Exposição também na maior academia de arte lá da China, a convite do reitor e patrocinado lá pelo Ministério da Cultura da China, que também tem 3 obras minhas no acervo oficial deles. E dali, esses empresários nossos organizaram uma exposição numa galeria comercial, numa galeria particular em Pequim, que tem um acervo fantástico de obras de Salvador Dalí, de Andy Warhol e tal, e o mineiro lá do pé de jabuticaba expondo lá. Então isso a gente tem assim uma grande satisfação, né, de ver como que a arte circula dessa forma. Então a Nina estava sempre comigo e organizando essa agenda, essa logística, ajudando a organizar. Na Nova Zelândia, na China nós fomos acho que 3 vezes. Em Taiwan, eu fiz exposição, inclusive foi uma questão diplomática muito interessante, porque o Brasil não tem relação diplomática com Taiwan, porque a China brigado com Taiwan, querendo anexar Taiwan de novo. Então, eu fiz a exposição em Taiwan e o Brasil lá não tem a embaixada, por causa de questões diplomáticas. Tem o escritório comercial brasileiro e o diretor do escritório comercial, mas que de fato é um embaixador, com formação no Itamaraty e tudo. Mas na abertura da minha exposição em Taipei, Taiwan, foram embaixadores de 10 países, dos Estados Unidos, da África do Sul, países árabes, da Argentina. Então foram embaixadores de 10 países. Privilégio, né? E eu falei, poxa, e depois daqui eu vou expor em Pequim, na China. Aí eu falei, eu não tenho nada a ver com essa briga suas não, viu? E lá em Taiwan, estava expondo, abriu uma exposição 2 dias antes da minha, de Juan Miró, o meu ídolo na pintura. Quando eu comecei a pintar, eu tinha uma certa influência de Miró. E aí abre uma grande exposição de Miró. E abre a minha 2 dias depois, fantástico, também num lugar muito importante. E aí ele estava tratando a gente assim, porque lá é raríssimo um ocidental e fazer exposições lá. Então ele estava tratando a gente assim como 2 ocidentais que estavam expondo lá. Eu falei, não, Miró é meu ídolo, não vamos confundir as coisas, não. Eu queria voltar um pouquinho na infância, porque nasceu artista, se tornou... Aí veio a arte de pintar. Primeiro quadro, os primeiros quadros. Como eu não tive escola, quer dizer, a técnica de pintura, eu fui com o coração. Aí foi um desastre absoluto. Você acha que você imagina uma coisa na cabeça, né? Você imagina, até olhei ali para a Nina, porque ela sabe.
Você imagina uma coisa na cabeça, por exemplo, eu vou pintar seu retrato. Aí eu imagino esses olhos lindos que você tem, ele e tal, eu vou pintar. Na hora você não tem a técnica, então sai o tiro sai pela culatra, sai uma coisa totalmente diferente do que você imaginou. Então o primeiro quadro que eu fui pintar foi assim, foi uma decepção. Então isso é bom, aqueles jovens que estão agora nos escutando, que têm vontade de pintar e trabalhar assim com a cor, com a pintura, não desanime. Geralmente o início realmente é muito difícil, mas a gente só consegue os resultados pintando e nunca desistir. Então, esse foi o primeiro. O primeiro foi assim, um desastre. Aí depois eu falei, mas é como aquilo, era uma verdade tão grande que eu tinha, que eu fui insistindo, até a coisa ir chegando. E exatamente porque eu não tive essa escola, porque a escola muitas vezes ela fica todos aqueles alunos mais ou menos com aquele mesmo cacuete, né, de pintar, aquela estética, aquela às vezes técnica, né? Técnica e muito parecido. Então eu mesmo comecei a inventar a minha técnica, a minha linguagem, a minha maneira de pintar. A caixinha nunca foi para você, né, Fernando? Nunca foi. E isso é que chamou a atenção depois, mais tarde, dos críticos de arte, dos verdadeiros críticos de arte que tinha na época, críticos que eram grandes intelectuais, grandes pessoas assim de grande sensibilidade, então foram percebendo o valor que tinha aquela pintura que era muito pessoal, sabe? Falando nesse pessoal, você falou dos jovens, né? Um incentivo para quem está começando, porque você não pinta só em tela. Não. Isso é espetacular. Você não pinta só em tela. Eu pinto em tudo que aparece na minha frente para eu pintar. É numa madeira, é num frasco num recipiente de embalagem utilitário. E basicamente eu tenho uma pintura, porque quando eu pintava o tempo inteiro, formando a minha linguagem, naqueles tempos, né, do início, eu não tinha dinheiro para estar comprando tela, ir na loja, comprar materiais, então eu comprava aquela tinta óleo, a mais baratinha que tinha no mercado da indústria brasileira, uma tinta vagabundinha que tinha na época, baratinha. E os pincéis, às vezes, iam acabando, quase que virava o pelo dele, quase que virava uma estopa, quase um pano velho, assim, que eu ia arrastando. Isso é poesia. E aí, naquele arrastar da tinta, eu fui criando transparências. Às vezes, eu usava o mesmo tom, pegava um verde, enchia mais de tinta, era uma tonalidade. Quando eu dava transparência, é porque eu botava pouca tinta e arrastava aquele pincel velhinho, dava transparência. Então, você vai criando a técnica. E eu pintava em quê? Isso é legal, hein? Para os meninos que estão nos ouvindo, que querem pintar, não precisa ficar pedindo dinheiro para a mãe, para o pai, para ir comprar tela, que tela é caro. Pega uma caixa de camisa, de embalagem de loja, uma caixa de cerveja, o que tiver ao alcance, e pinta ali. E acabou que eu pintava assim, o tempo inteiro, nessas caixas, né, de embalagem comercial, e nunca mais abandonei essa técnica. Até hoje eu pinto em tela e pinto nessas embalagens comerciais. E essa série eu chamo de O Papel do Artista. Foi feito um livro de 200 páginas sobre essa série minha, O Papel do Artista, que é uma série conceito que eu brinco o seguinte: o papel do artista é literalmente o suporte para a pintura de papel ou papelão, quer dizer, o papel do artista ali, o papel é o suporte ou é o próprio objeto de arte. O que eu quero dizer com isso? Porque aqueles cortes da caixa, para formar a caixa da embalagem, aqueles cortes, aqueles vincos, aquelas dobraduras, elas fazem parte intrínseca da obra. E aí vem a pergunta: teria o artista algum papel a desempenhar, politicamente falando, socialmente falando? Então, eu acho que a atitude artística já é uma atitude política. Em si, ela já é. Você não precisa, através da arte ou através da pintura, falar, quer dizer, é uma tendência de outros artistas, que eu respeito muito,
mas você necessariamente não precisa falar explicitamente sobre os problemas assim do dia a dia, da política, da guerra e da política, das questões, quase que uma charge diária assim, do que está acontecendo no mundo. Porque a própria postura artística, ela já é uma atitude política. Quando é uma arte verdadeira, uma arte que você tem como verdade, aquilo já reivindica intrinsecamente a liberdade de expressão. E você ser livre, ter liberdade de expressão e ter resistência para manter essa liberdade de expressão, já é uma atitude absolutamente política. Então, eu sou um artista político enquanto eu não abro mão da minha liberdade de expressão. Então, você, através dessa pintura, em embalagens comerciais, é o papel do artista, no sentido de aquele papel é o suporte, e, ao mesmo tempo, você está exercendo o papel do artista de ter uma livre expressão e denunciando, ao mesmo tempo, a sociedade de consumo. Tem séries também, Comer com os Olhos, que você pintou, né, em louças. Isso. Não é isso? Isso porque essa expressão comer com os olhos, né, uma expressão muito conhecida. Eu achei muito interessante. E eu, como eu pintei em pratos de porcelana, quer dizer, o suporte tradicionalmente é para se comer o prato, mas ali era para se comer com os olhos, porque eles foram para a parede como se fossem quadros, né? Então são pratos de porcelana pintados, cujo título é Comer com os Olhos. Antes da gente entrar no livro, porque você também é poeta, você tem um livro, eu queria falar sobre o seu acervo, na China, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Você até perguntou qual a diferença hoje no Brasil e tal. Sobre a valorização do artista. Lá fora e tal. Então eu acho o seguinte, eu como sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais é um celeiro de artistas. Lá tem o grupo Corpo de Dança, tem o grupo Galpão de Teatro, tem o movimento de música que foi o Clube da Esquina, né, com grandes músicos. Então, Minas Gerais, como é muito fechado às vezes, né, aquelas montanhas, e Minas Gerais é um país, né, ele tem o território do tamanho da França, por exemplo. E então o norte de Minas, o sul de Minas, o Vale de Jequitinhonha, o Triângulo Mineiro, cada região tem especificidades. Então é um estado muito rico e particularmente a capital, Belo Horizonte, que é onde eu moro, ela tem uma riqueza cultural, artística muito grande, inclusive em gastronomia também, e agora até o queijo de Minas foi reconhecido como patrimônio imaterial, né, da humanidade pela Unesco. Então, a gente ali tem essa riqueza toda cultural e arquitetônica. O meu ateliê fica na Pampulha. É uma casa-ateliê, né? É uma casa-ateliê, onde tem todo aquele complexo, né, de Niemeyer, Bulemax, Portinari, a Igrejinha da Pampulha, o Museu de Arte. Então, a gente vive cercado de cultura e arte o tempo todo. Mas é o lugar mais difícil, talvez, para um artista assim explodir e viver da sua arte e tal, porque são muitos artistas em uma cidade que diferentemente assim do eixo Rio-São Paulo e tal, vocês aqui que estão pertinho do Rio de Janeiro e tal, então estão sempre em contato, né, muito mais perto desse grande eixo, né, cultural e que gera cultura assim para o Brasil inteiro. Então Minas Gerais ele ficou no campo da arte, muitas vezes muito provinciano, tipo assim, só se o artista fizer sucesso lá fora que vai ser reconhecido aqui dentro. Então, isso perdurou por muitos e muitos anos, décadas. Então, o primeiro livro, um dos primeiros, por exemplo, quando saiu o meu primeiro livro, assim, sobre a minha trajetória artística, foi assim, basicamente nem existia livros sobre artistas plásticos, pintores mineiros. Então, era uma coisa muito rara, porque tudo era do quem estava lá fora.
os artistas desse eixo, Rio e São Paulo e tal, dominavam, até lá no Nordeste, né, particularmente na Bahia e Pernambuco um pouco, mas particularmente na Bahia, os artistas da Bahia tinham muito mais visibilidade do que os de Minas Gerais, por exemplo. Então, mesmo na música, né, o Clube da Esquina teve muita visibilidade, mas enquanto ele estava ali uma coisa muito assim, né, intimista, a Bahia já tinha Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa cantando para cá, Maria Bethânia para lá, já tinha essa coisa toda. E os artistas plásticos também, baianos, Mário Cravo e o Caribé, que até é argentino, mas morava em Salvador, eles tinham uma visibilidade enorme, porque o governo da Bahia também, na época daquele Antônio Carlos Magalhães, dava essa força toda. E Minas Gerais ficava muito intimista. Então, é isso que eu digo. Você ser artista em Belo Horizonte, vencer lá, é muito mais difícil do que você, talvez, vencer fora do Brasil. E aí, comigo aconteceu um pouco de eu estar lá, mas em Belo Horizonte, realmente, eu expus individualmente em todas as principais galerias de Belo Horizonte. Isso é muito difícil, porque as galerias têm seus perfis, né, estéticos. Você conseguiu quebrar tudo isso, né? E eu acabei expondo individualmente em todas as principais galerias. E no Palácio das Artes, fiz 2 vezes a exposição na grande galeria do Palácio das Artes, que é o espaço expositivo mais importante da cidade, 60 obras e tudo mais, né? E com isso, e painéis no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na imprensa oficial de Minas Gerais, na Secretaria de Cultura de Minas, tudo tem painel meu. Então, mas isso é muito, muito difícil, porque Minas é muito fechado. Os tais colecionadores de Minas, eles estão com o olho, ou estão ainda, com o olho muito voltado para o que vem de fora, e não para valorizar muito aquele artista de Minas Gerais. Aí isso está mudando um pouco, bastante, mas essa trajetória de décadas foi assim, Minas Gerais muito fechada, e lá fora, quando esses empresários me descobriram, através da internet e tudo, aí eu fui para todos esses lugares, e fazendo coisas muito importantes, em museus muito importantes, e exposições que estão catalogadas por exemplo, na China agora, inaugurou, ano passado, 2 anos atrás, um museu com uma arquitetura hiper contemporânea na cidade de Pequim, um novo museu, e eles quiseram inaugurar esse museu com uma exposição de artistas latino-americanos. E você estava lá. E me convidaram, eu estando quietinho lá em Belo Horizonte, chegou por e-mail o convite, e eu participei dessa exposição, e da Colômbia, por exemplo, o representante da Colômbia era o meu xará Fernando Boteiro, que é um nome universalmente, né? E depois das exposições que eu fiz na China, saiu na revista da Sotheby's, essa casa de leilões, em página inteira, um quadro de Mondrian, Pierre Mondrian, e na página seguinte, Francis Bacon e tal, e do lado do Mondrian, página inteira, um quadro meu. Então, isso é que eu estou te contando, que muitas vezes o milagre, a mágica acontece lá fora, primeiro do que acontecer, por exemplo, em Belo Horizonte, que é uma cidade extremamente, assim, fechada, assim, nesse sentido, sabe? Fernando, são 6 livros sobre a sua arte, né? Publicados. Isso arremete, assim, uma força de você falar, nossa... você sabe que é muito legal, né? Você vê seu trabalho, assim, compilado ali, junto, de alguma forma, com textos espetaculares, com imagens. Então, isso é uma coisa que não basta só você... Alegra o coração, batalhar por né? isso. Alegra, porque é um presente, assim, da vida, da intuição. Não basta você ser eficiente, correr atrás, fazer projetos de lei, para a Lei Rouanet, para editar um livro, não basta. É uma coisa que tem que convergir, assim, uma intuição. Quando você desliga a cabeça, assim, e aquilo acontece, assim, sabe, de uma maneira fácil. Então vem um escritor, tem uma editora, tem um fotógrafo, e todos montam uma equipe e realizam aquele trabalho. Então é uma satisfação enorme, sabe? Porque
além desses livros, desses 6 livros que você disse, foram feitos 2 filmes, documentário, longa-metragem sobre a minha trajetória artística. Um deles nem foi lançado ainda, mas está prontinho. E o outro que teve a estreia em Belo Horizonte, num cinema do circuito comercial, e esgotado e tal, e depois foi para o cinema do Palácio das Artes, o Cine Humberto Mauro, e foi passado lá. Agora o diretor sumiu com o filme, porque ele quer escrevê-lo de uma maneira inédita, ainda em festivais internacionais. Mas é um documentário, longa-metragem, e que ali eu trabalho, quer dizer, minha obra é a protagonista, mas eu trabalho ali de ator o tempo inteiro. Inclusive pintando uma tela... O trabalho é ser apenas, você naquele inclusive, momento. Inclusive pintando uma tela na praia de Saquarema. A praia estava vazia nesse dia, vazia um dia de semana, assim, que não era férias, nada. A praia vazia, com céu azul, um sol, tinha uma sombrinha de praia enorme, branca, e aquele mar, aquela horizontalidade azul com o céu, e eu venho caminhando e ali eu começo a pintar essa sombrinha de praia e pinto ela ali. Você também tem uma casa ateliê aqui, porque inclusive até acho que desde de jovem você já frequentava a família, né, Saquarema. Isso, né? Eu frequento Saquarema desde o início dos anos 60, mas aí através do meu pai, né? Eu era adolescente, meu pai fez uma casa aqui, lá em Saquarema, e eu frequentava jovem aqui. E aqui, e depois, né, depois eu volto um pouco aqui para te falar sobre esse início, e depois aí meu pai foi, e antes de meu pai falecer, ele ainda tinha casa aqui, eu e Nina, minha esposa, fizemos a nossa própria casa. Então meu pai tinha casa e nós também, eu e Nina, com nossos filhos. Depois meu pai faleceu, a casa foi vendida, a casa dele, e eu e Nina permanecemos com a nossa casa aqui. Eu peguei todo aquele festival de rock que teve em Saquarema, que o Nelson Mota promoveu. Toda a fase maravilhosa, né? Tudo, né? E tal. Eu já estava na pintura, e aí que eu falei que eu ia voltar um pouquinho, porque quando eu vim para Saquarema, eu fiquei conhecendo um pintor russo que morava em Saquarema, quase que anonimamente. Ele conheceu Picasso, passou pela França e tudo, os olhos azuisinhos, cabelo branquinho. Vladimir Obreskovt, russo, morava em Saquarema, pintava como um mestre dos mestres, pintou junto com o Guignard, nosso Guignard. Você bebeu nessa fonte também, E né? eu fiquei amigo dele, frequentava o ateliê dele, a cozinha do ateliê dele. Ele fabricava a própria tinta a óleo, com os pigmentos, com óleo de linhaça, fabricava violino, era um mestre. E eu, adolescente ali, frequentei esse ateliê. E depois, em Saquarema, anos mais tarde, eu e Nina conhecemos um dos maiores críticos de arte do Brasil. Tinha a casinha perto da nossa, Saquarema, que é o Mário Barata. Mário Barata, um grande crítico de arte. Aí ficamos amigos dele. Eu fiz uma exposição no Rio de Janeiro uma vez, ele foi à minha exposição. Então, o Mário Barata. E Saquarema também tem 2 outros grandes nomes, que é o Valmir Ayala, que foi poeta e crítico de arte, morava no Rio de Janeiro, e no final da vida dele veio para Saquarema, morreu aqui, é enterrado no cemitério da igrejinha de Saquarema, na igreja Nossa Senhora Nazaré, Valmir Ayala. E sem contar o Pansetti, o grande José Pansetti, um dos maiores pintores da história do Brasil, pintou muito em Saquarema, andava com o seu cavalete assim, a la Van Gogh, andava com a tela, o cavalete, parava numa praia daquela, tinha um rapaz na época em Saquarema que carregava, ele chamava de mula, porque é um nome cruel pro cara, né? A mula. Vinha carregando aquelas telas e tal, o cavalete, porque ele era jovem, forte na época, o rapaz. Depois eu conversei com ele, já velhinho em Saquarema. Armava ali e o Pansetti pintava as praias de Saquarema. Então, Saquarema tem uma história muito bonita, assim, em relação à pintura. E eu fico ali no meu ateliêzinho ali, pintando alguma coisa também. A arte é o caminho mais curto para conhecer os mistérios da vida?
E essa eu já ouvi de você. E essa frase é legal, né? Eu acho assim, que a arte é um dos caminhos que mais encurta, mais curtos para você conhecer mistérios da vida, né? Então, assim, através da arte, eu acho que é um bom caminho para você tentar conhecer esses mistérios todos da vida e da própria arte. Então, eu estava falando que a gente mineiro fica lá escondidinho e tal, mas teve um momento que artistas da minha geração, de São Paulo e do Rio, basicamente São Paulo, só tinha um do Rio, que é o Luiz Áquila. E os outros artistas todos de São Paulo, dessa minha geração, e ícones assim da arte brasileira da minha geração. Eu era o caçulinha, e que é Cláudio Tosi, Ivo de Granato, Aguilar, esses caras lá de São Paulo, me convidaram para entrar para um grupo deles. Infelizmente o Ivo Granato faleceu, esse grupo acabou. E eu acabei fazendo parte desse grupo de arte que chamava G11, eram 11 artistas, e que realizava exposições internacionais e tal. Então, assim, a vida, sabe, Leila, ela me presenteou com momentos, assim, inacreditáveis, sabe? E isso é uma bênção. Conspiração do universo. Uma sorte, uma bênção. E isso que você falou, quando você vê esses livros seus publicados sobre o seu trabalho, tem filme, tem livros, tem isso, como que você deve? Realmente, eu não vou ficar... Agora, uma coisa que eu tenho que falar assim de coração é que eu sou uma pessoa simples e não tenho essa vaidade assim em relação a isso. E eu acho que é exatamente por isso que as coisas vêm acontecendo, porque eu excluí a vaidade assim de quando, enquanto artista, eu excluía a vaidade totalmente. Eu acho que tudo é um trabalho em favor da coisa que eu acho que é mais urgente no planeta Terra, que é a vida com dignidade, a vida ligada ao humanismo, a vida ligada à paz, ao amor, à paz, ao não guerras, a não segregação, e todos são iguais. A liberdade, né? E a liberdade de expressão, sobretudo, desde que essa expressão seja justa, humana, não uma liberdade de expressão que a pessoa vai fazer atos bestiais, né? Então, isso aí é outra história. Mas desde que a pessoa é boa de coração, de índole, todos têm o mesmo direito de vida com dignidade, com liberdade de expressão. E isso que me faz ter coragem de persistir na arte, assim, ter dado a minha vida para isso, sabe? Uau! A gente vai ter que finalizar, mas antes, Fernando, seu livro de poesia, né? Fala pro pessoal. O meu livro de poesia é um barato, porque ele chama Fernando Pacheco Poemas de Ateliê. Então, são poemas cujo universo é o universo da arte, da pintura, do ateliê. E para cada poesia tem uma ilustração minha. Então, é uma poesia e uma ilustração, uma poesia e ilustração, uma poesia e ilustração. Ele foi lançado lá em Belo Horizonte e depois numa Bienal do Livro. E é isso, é super legal. Eu não saberia dizer nenhum poema ao vivo aqui, mas assim, eu peguei... Vou inventar uma agora aqui, posso inventar? Lógico. Eu peguei o vermelho e pintei de amarelo. Olha a subversão. Eu peguei o azul e pintei de preto. Eu pintei o rosa e pintei de roxo. Eu peguei minha cara e pintei de espelho. Bravo! Vamos finalizar. Adorei. Obrigada por essa oportunidade. Quando a gente conversa com o próprio coração, um artista que é próprio coração em beleza, isso traz para a gente um encantamento e uma força de que viver vale a pena. Isso. E que a vida realmente é o grande bem precioso e a troca disso através da arte não tem preço. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu quero parabenizar você, Leila,
porque você me entrevistou de uma maneira espetacular. Eu fiquei encantado com o conhecimento que você teve o cuidado de saber sobre a minha trajetória, a minha arte. Eu sei que você já sabia muita coisa, mas ainda aprofundou em coisas que eu fiquei surpresa aqui. E você me entrevistou de uma maneira muito, muito gentil, muito simpática e com muito conhecimento. A Rádio Costa do Sol, a nossa 101.7, está de parabéns, viu? Por ter uma programação eclética, uma programação que agrada a diversas tendências, assim, de gostos para a música, e ter esse programa, assim, que eu sei que o nosso... O Pod Costa, aqui é o Pod Costa, ele entrevista pessoas de diversas áreas e de assuntos assim de muito interesse, né? E eu estou então honrado demais de poder dar minha contribuição aqui, meu depoimento sobre minha trajetória artística. E para todos que estão me ouvindo, eu agradeço muito, desejo felicidade na vida, em qualquer atividade que cada ouvinte tenha. Muito sucesso, saúde, paz, alegria. E a arte é uma coisa linda. Mesmo quem não pratica como artista, pratique seu olhar, porque o nosso olhar raso, o nosso olhar desse olho, entre aspas, esse olho nosso físico bom, ele bate numa parede assim e acabou, você só vê o que tem até a parede. E o olhar da arte, você consegue ver além da parede, porque é o olhar da imaginação. Então, o que eu deixo para todo mundo é que nunca pare de sonhar. O sonho, muitas vezes, é mais concreto do que essa mesa que a gente está aqui. O sonho é muito real. Você conferiu mais uma edição do Pod Costa. Até o próximo episódio.